Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, Deus que abençoe toda a Irmandade depois dessa maratona aí de culto, de oração.
e sobrevivemos. Estamos aqui dando glória a Deus junto com vocês. Ajuda a gente a compartilhar a live e avisar o povo de Deus que estamos encerrando aí a nossa missão desse final de semana hoje. Todos bastante cansados, mas felizes por tudo que o Senhor nos fez, tá bom? Então cultua a Deus junto de nós, busca o Senhor de todo o teu coração, e eu tenho certeza que Ele vai visitar a tua alma também, como tem visitado as nossas almas, tá bom? Vamos louvar a Deus com o cântico 73, 73. Glória a Deus. Vamos cantar o hino 365, 365. Oh
cantar, irmãos, para oração, o hino 374, 374. Glória a Deus, glória a Deus. Prezada Irmandade, agora nós vamos buscar a presença de Deus em santa oração. Vamos apresentar a Deus os pedidos de oração de toda a nossa Irmandade, você que tem feito aí através da live, feito através dos nossos canais de comunicação, nas páginas, no Facebook, aqui pelo canal do YouTube, também pelo nosso Instagram e todas as plataformas das quais nós estamos disponíveis para receber a nossa Irmandade, o WhatsApp. Vamos apresentar a Deus todos esses pedidos de oração. Cremos que o Senhor está pronto a ouvir a nossa voz, sempre disponível. Nosso Deus não é um Deus inacessível, é um Deus sempre disponível. É um Deus de perto e não de longe, um Deus que está próximo de nós. Então essa noite está se encerrando aí essa bateria de feriados. Também nós tivemos uma maratona aqui de clamores, né, nesse último sábado. E amanhã começa tudo de novo, vida normal de novo, quer dizer, nesse novo normal. Então também vamos pedir ao Senhor que fortaleça os nossos corações, que nós consigamos retomar a nossa rotina com o máximo de naturalidade possível e que o Senhor também abençoe os nossos caminhos, que Deus nos guarde em meio a tanta desolação, como já dissemos. O Senhor possa colocar as suas mãos sobre nós, mãos de bênção, mãos de proteção, de graça e de misericórdia. O Senhor possa mandar também nessa noite para nós o conselho da sua santa e poderosa palavra, que esta venha
falando com os nossos corações, nos mostrando o melhor caminho a seguir. Nós cremos de todo o coração que fazendo dessa forma, nós seremos também bem-aventurados na presença de Deus. Você também se esforce para ajoelhar-se aí onde você está. Quero crer que a grande maioria da nossa Irmandade nos está acompanhando de casa nessa noite de domingo. Então esforce-se para também ajoelhar e orar. É bom clamar um pouco, quebrantar os nossos corações diante de Deus. E antes disso, já convide os seus conhecidos e amigos e a sua rede de contatos para que possa assistir o Santo Culto conosco. Vamos ajoelhados, em nome do Senhor Jesus, buscar a Deus em santa oração. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Senhor nosso Deus, diante da Tua santa presença, nós nos encontramos com os nossos joelhos curvados, para agradecer ao Senhor pelo dia que nosso nome foi escrito no livro da vida, pela predestinação de salvação que a nós foi concedida, de termos sido chamados pelo Teu decreto de graça, de amor e de misericórdia, que chegaram, Senhor, que chegou até os nossos ouvidos, esta grande beneficência, essa grande benevolência e misericórdia Tua. Fomos agraciados com o Teu amor, com o Teu perdão. Recebemos perdão, Senhor, das nossas muitas faltas, dos nossos pecados, Senhor, sem nenhum interesse, por graça, por misericórdia, recebemos de Deus essas bem-aventuranças. E por isso nós não cessaremos de louvar a Deus, de engrandecer ao Senhor, por nos ter ajudado, por nos ter abençoado e guardado. Ó Deus, nunca sairão das nossas bocas palavras de gratidão ao céu por tudo aquilo que Tu tens feito por nós, Senhor. Ó Pai de amor e de bondade, estamos aqui ajoelhados também para Te adorar, para exaltar o nome do Senhor Jesus, para dar glórias a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa devoção. Estamos aqui, Senhor, disponíveis para o Senhor, com os nossos corações sempre abertos para Ti, Senhor, com a nossa mente aberta para o Senhor, os nossos pensamentos em Deus, para que sempre venhamos receber do Senhor as Suas bênçãos e a Sua grande misericórdia nas nossas vidas. Senhor, queira tomar nas Tuas mãos a vida dos irmãos e irmãs que estão junto de nós, clamando, orando nessa noite. Cada um tem a sua necessidade, cada um tem as suas dificuldades, as suas preocupações e anseios, dos quais só o Senhor tem ciência e conhecimento, mas o Senhor é um Deus que é poderoso para agir na nossa vida, naquilo que nós sequer esperamos, pois o Senhor tem todas as coisas nas Tuas mãos. Nós sabemos que ao Teu tempo, segundo a Tua vontade, todas as coisas acontecerão, todas as portas se abrirão, e por mais, Senhor, que nós estejamos preocupados com muitas coisas, não faltará para a nossa vida a providência de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Oramos pelo ministério da Tua obra nos 4 cantos da terra, independente de igreja, independente de denominação, todo aquele e aquela que se esforça, que se dedica, Senhor, muito ou pouco, para levar o anúncio da Tua palavra, que possa ser retribuído, possa ser alcançado e abençoado por Deus, e possa ter também, Senhor, o seu galardão no reino da glória celestial. Oramos por aqueles que estão com as portas de emprego fechadas, desempregados, outros afastados por enfermidades. Ó Deus, mais que precisam muito do pão de cada dia, de recursos para sua subsistência e sobrevivência. Senhor, prepara todas as coisas que são necessárias. Abre, Senhor, todas as portas. Abre, Senhor, o caminho para o Teu povo. Que o Teu povo possa também ter um cântico de vitória nos seus lábios. Ó Deus eterno, cheio de amor e de graça. Oramos, Senhor, pelas famílias enlutadas, por uma família do nosso irmão Paulo, ali, Senhor, de Santa Bárbara do Oeste, americana. Que o Senhor se comprazeu em levar a sua esposa, a irmã Cris, Senhor, organista, jovem,
Eles têm 2 filhos pequenos ainda. Ó Deus, que desolação, quanto choro, quanta tristeza. Fortalece o irmão Paulinho, Senhor. Bendito seja, Deus, as crianças, por amor do teu nome, pois só o Senhor nesse momento pode confortar os corações. A família da irmã Martinha, também aqui do Alphaville, ela que perdeu sua cunhada, esposa do seu irmão. Ajuda, Senhor, por amor do teu nome, essas famílias que estão passando por esse processo tão difícil, como a irmã Vanilda, os filhos que perderam o pai, enfim, ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Ó Pai de amor e de bondade, queira fazer com que nós estejamos sempre na tua santa presença, que os nossos corações estejam sempre, Senhor, dilatados para as coisas de Deus, que nós possamos olhar sempre para o céu com um olhar de fé e que não venhamos endurecer os nossos corações por coisa nenhuma dessa vida. Senhor, que fez os céus e a terra, ajuda-nos, ó Pai, a sempre estar de pé diante de Ti. Senhor, em oração, constantemente buscando a presença daquele que fez os céus e a terra também. Senhor, cura a nossa terra, cura o nosso povo. Traz a nós boas novas de alegria. Traz a nós, Senhor, boas novas para os nossos corações. Que o teu povo possa receber essa nação, possa receber, Senhor, um alento, um alívio de tanta opressão, de tanto aperto que temos passado nesse último ano, Senhor. Abençoa este santo culto e manda-nos do céu a tua santa palavra. Fala com a nossa alma, fala aos nossos corações. Usa do teu servo como um vaso diante da tua presença, e que através da vida dele, a vida de todo o teu povo também possa ser edificada, Senhor. Exaltado seja o teu nome entre as nações. Assim, guia-nos em todas as coisas. Na terça-feira próxima, às 14 horas, teremos batismo aqui. Prepara tudo o que nos é de necessário. Abre, Senhor, tudo que está trancado e faz com que tudo transcorra bem. E nós possamos também, com isso, glorificar o nome santo do Senhor. Assim, ó Deus, dirige o culto pelo teu Espírito Santo e que não falte a tua presença junto de nós aqui. Pedimos as tuas bênçãos e agradecemos a Deus, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, bendito por toda a eternidade. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Então, amados, próxima terça, às 14 horas, nós teremos batismo aqui, estava confirmado. De qualquer forma, amanhã, na segunda, a gente termina de confirmar para os irmãos. As irmãs, é um batismo especial, então não haverá culto presencial para a Irmandade, vocês acompanharão pela live, a não ser os que deverão estar aqui mesmo, que é um obreiro 2, eu, o irmão N, mais um diácono, e a pessoa que será batizada. Mas, sempre que houver necessidade, sempre que alguém tiver desejo e quiser ser batizado, só nos avisar, chama através do QR Code que está aí na tela do seu computador, do seu celular, ou pelo número de telefone que aparece aí, e entre em contato conosco e diga, irmão, quero ser batizado, irmão, e nós vamos providenciar sim, imediatamente, não vai precisar ficar esperando não, porque a gente sabe que isso não é coisa que se espere, a pessoa sentiu no coração, nós temos que depressa atender esse pedido, porque a palavra diz que quando um pecador se arrepende, os anjos fazem festa no céu, e conosco também não será diferente aqui na terra, também faremos festa para ver a salvação ser derramada sobre muitas vidas e, acima de tudo, também o nome de Deus ser glorificado. Estamos no comecinho do mês de abril, continuamos pedindo a colaboração da Irmandade nas ofertas e nas coletas e nos dízimos, lembrando que no próximo domingo, às 18h30, nós teremos Santa Ceia online para toda a Irmandade. Você vai acompanhar aí da sua casa, a gente aqui da igreja vamos transmitir para vocês a Santa Ceia do Senhor Jesus. Tá bem, amados irmãos? E aí na descrição do vídeo estão os nossos dados bancários, para você que quer contribuir para a obra de Deus, a gente continue alcançando muitas vidas. E eu tenho certeza, irmãos, que quanto mais vidas alcançarmos, mais o reino de Deus será expandido, mais ele crescerá. Não é? E o Senhor também se agradará com isso,
nós nos alegraremos de saber que estamos sendo instrumentos na mão de Deus. Quero crer que todos nós gostaria de ser um instrumento nas mãos do Senhor, um vaso usado por Deus para levar a sua palavra, para levar a mensagem de salvação, para levar a mensagem também de arrependimento, de perdão. Tenho certeza que o nome de Deus muito por nós e em nós também será glorificado, amados. Vamos cantar o hino 281 para nós ouvirmos a palavra de Deus. 281. Irmãos, vamos esperar a palavra. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, a nossa chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br, tá bom? Para você que quer contribuir para a obra de Deus, para a gente alcançar mais vidas aí para o reino dos céus, é só você adicionar essa chave do Pix, alfaville@ccacristã.org.br. E os dados bancários estão aí da nossa conta no Banco Bradesco para você conseguir também
abençoa a obra de Deus, dá os seus dízimos, suas ofertas, conforme Deus puser no teu coração. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos, no livro do profeta Joel, no capítulo 3. Glória a Deus. Joel, capítulo 3. Porquanto eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as fareis descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. E lançaram a sorte sobre o meu povo, e deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por vinho para beberem. E também que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todos os termos da Fenícia? É tal o pago que vós me dais? Pois, se me pagais assim, bem depressa farei cair a vossa paga sobre a vossa cabeça. Visto como levastes a minha prata e o meu ouro, e as minhas coisas desejáveis e formosas metestes nos vossos templos, e vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus termos. Eis que eu os moverei do lugar para onde os vendestes, e farei cair a vossa paga sobre a vossa própria cabeça. E venderei vossos filhos e vossas filhas pela mão dos filhos de Judá, que os venderão aos de Seba, a uma nação remota, porque o Senhor o disse. Proclamai isto entre as nações. Santificai uma guerra. Suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos, ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu esplendor. E o Senhor bramará de Sião e dará sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o monte da minha santidade. E Jerusalém será santidade, estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que, naquele dia, os montes destilarão mosto, e dos outeiros manará leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. E sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma assolação, e Edom se fará um deserto de solidão por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Até aqui, amados irmãos. Amém. Irmãos, profeta Joel, ele se destacou mais depois do exílio de Judá, quando esteve cativo em Babilônia. Os irmãos devem se lembrar daqueles 70 anos que foram aprisionados, foram ultrajados por Nabucodonosor e outros reis. O povo de Deus
sempre sofreu as consequências da sua desobediência, sempre sofreu as consequências da sua teimosia, da sua intransigência de coração. E o preço sempre foi muito alto, muito sangue, muita morte. Nessa ocasião de quando foram cativos para Babilônia, nós podemos imaginar, poxa vida, Deus os fez esse grande mal. E a bem da verdade, não. Deus apenas permitiu que eles recebessem todo o mal que haviam semeado. Toda contenda, toda descrença, toda, enfim, falta de fé em Deus. Quando os corações deles foram endurecidos e eles blasfemaram contra o Senhor, tendo tudo para agradecer, ainda assim eram ingratos e cobravam ainda mais. Quanto mais tinha, mais queria, nunca se saciavam com o bem. E não se preocuparam em preservar-se. É como uma pessoa que durante a sua juventude ganha muito dinheiro e gasta dissolutamente. E aí quando chega a sua velhice, quando chega os dias da necessidade, ele ou ela não fizeram por onde ter do que sobreviver, porque enquanto trabalhavam tinham, mas veio a idade, veio a doença, veio a impossibilidade, já não tinham mais de onde prover recursos. Então poderão dizer, Deus me abandonou. E a bem da verdade não é isso. Não é que Deus o tenha abandonado. É que eles não foram prudentes, ou ela ou ele não foi prudente, não fez como a formiga, conforme Salomão instruiu, junta no verão para ter o que comer no inverno, quando não há mais comida. E com os filhos de Israel foi exatamente a mesma coisa. Não cuidaram das divisas, não cuidaram do exército, não cuidaram da instrução, tudo vinha fácil, tudo estava fácil, e eles iam vivendo, irmãos, da maneira que dava, achando que tudo seria uma fonte inesgotável, tudo seria para sempre. E nesta terra não existe nada para sempre, irmãos. Tudo aqui tem um fim. Fama, dinheiro, sabedoria do homem. Se não assim não fosse, grandes pensadores não teriam morrido. E, enfim, em todos os setores da nossa vida. E passaram esse grande cativeiro. Passaram esta grande tormenta. Deus, usando-se do profeta Isaías, também falava a eles dos 70 anos que ficariam aprisionados em Babilônia. Aí nós nos lembramos de Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembramos, tem gente que chama de Abedênego. Lembramos-nos de Daniel, né, que eles ainda diziam os transportados de Judá. Mas em meio à desolação, Deus sempre prepara que alguém se destaque, mesmo no meio da guerra, mesmo no meio da luta. O Senhor cria uma maneira daquele que o ama ser destacado, ser honrado, ser abençoado. E o Senhor te traz um alerta por essa palavra. Ele te diz que não desanime essa noite. Porque mesmo em meio à tua luta, glória ao nome do Senhor, mesmo em meio às tuas guerras e aos conflitos que estão na tua vida e em volta de ti, o Senhor criará um meio, o Senhor criará um caminho para que a sua bênção chegue até as tuas mãos. Glória ao nome santo do Senhor. Amados irmãos, e no meio dessa desolação veio uma promessa de Deus, mas se a gente lê aqui com calma, com atenção, nós veremos que o Senhor deu a eles instrução também de resistir àquele mal. Peguem as suas enxadas e façam delas espadas, para você forjar da sua enxada espada. Eu falo ainda agora aqui mais para cima. Pega a sua foice e afia também muito bem ela, dizendo com isso, irmãos, que eles tinham que guerrear, que eles tinham que ser valentes, que eles tinham que ter coragem para resistir àquele mal do qual eles mesmos eram responsáveis. Irmãos, isso vem para nós também, essa instrução da palavra de Deus, desse grande mal que nós estamos enfrentando na terra, e aqui na nossa nação, você e na sua cidade, que de uma maneira ou outra, de um jeito ou de outro, uns mais, outros menos, nós somos
também responsáveis por esse mal. Mas eu não fiz nada para que o Covid viesse até a terra. Mas talvez você tenha feito alguma coisa para que ele se disseminasse. De um jeito ou de outro, nós temos alguma parcela de responsabilidade. E o Senhor, essa noite, está mandando a sua palavra, a enxada que é para cuidar da terra, a enxada que é aparentemente inofensiva, ou pelo menos mais inofensiva do que uma espada. Forja ela, põe ela no fogo, beneficia o aço, forja uma espada, dizendo com isso, saia da tua zona de conforto, saia do anonimato, saia do teu comodismo. E não adianta se lamentar pelo mal que você está passando. O Senhor quer que você lute para sair dele no nome do Senhor Jesus. Ainda que o Senhor dava na boca do profeta, suscitarei valentes de entre esse povo. Havia uma promessa de fartura, havia uma promessa, irmãos, de vinho, de azeite, de ribeiros cheios de água, de pão, e ele ainda dizia, afiai as vossas foices, porque a lavoura já está madura. Não é aquela foice de cabo grande, mas uma foice pequenininha, que segurava no cacho do trigo e cortava embaixo, segurava, ia fazendo os montes. Glória ao nome do Senhor, que a palavra chama de molhos. Ia formando, dizendo, já está na hora da colheita, já está chegando a hora, bendito seja o nome do Senhor, de você usufruir de alguma coisa, ainda sobre o mal que está debaixo do mal que está sobre a tua vida, sob esse mal, ainda assim, o Senhor te dará uma grande bênção, ainda assim o Senhor te dará condições de ser valente, de guerrear pela tua libertação. Ela poderá ser material, ela poderá ser espiritual, poderá ser na tua vida financeira, na tua vida sentimental, na tua mente. Bendito seja o nome do Senhor, contra a tua saúde. O Senhor te diz em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, seja valente. Seja forte e corajoso, destemido, destemida, e lute contra esta prisão na qual você foi colocado, seja ela qual for. A prisão dos teus pensamentos, a prisão dos teus medos, das suas preocupações, a prisão do não dá, não consigo, não é para mim, não vai dar certo. Liberte-se dessa prisão essa noite. No nome de Jesus, o Filho de Deus, liberte-se desse mal e saiba que o Senhor te dará, glória ao nome do Senhor, condições de tomar um partido, condições de, enfim, ser encorajado pela palavra. E aqui dizia, no vale da decisão, o dia do Senhor está perto. E o Senhor também te diz, decida no nome de Jesus, a crer no teu Deus, a crer na palavra do teu Deus, a crer no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E a promessa de fartura, um pouco antes ele dizia, da efusão do Espírito, acho que no capítulo 2, no verso 28, que ele ia derramar do seu Espírito. Primeiro veio o revestimento espiritual, irmãos. Primeiro veio o revestimento celeste, divino. Foram cheios do Espírito Santo, foram cheios da palavra, da glória de Deus. Cristo ainda não havia se manifestado na terra, não haviam conhecido o seu Salvador. A relação entre Deus e o homem era muito subjetiva, era muito distante, ouvia-se falar de um Deus, mas que até então, por eles era conhecido como um Deus iracundo, que é um Deus bravo, um Deus vingativo, invejoso, porque eles eram condicionados à fé através da ameaça. Por isso que foi a primeira coisa que Cristo veio dizer, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Eu não sou esse Deus que os antigos pregaram, eu não sou esse Deus que o sacerdócio pregava, um Deus matador, um Deus homicida, genocida, glória ao nome do Senhor. Eu sou um Deus de amor, que agrega, que ajunta e não espalha, que abraça e não afasta. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus.
Então, irmãos, quando veio essa efusão do Espírito, quando veio esse derramamento do Espírito, veio essa glória sobre a vida deles, eles começaram a ter esse relacionamento com Deus, e então com o seu espírito fortalecido, eles tiveram a sua mente fortalecida, a sua alma, o seu corpo físico fortalecido. Bendito seja o nome do Senhor, assim como o apóstolo São Paulo, aprisionado numa masmorra romana, dizia: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como alguém pode alguma coisa aprisionado? Irmão, sentenciado à morte de decapitação, mas ele já estava com o espírito fortalecido, e ele já não tinha mais apreço pela sua vida, ele sabia que a sua vitória era certa, como um corredor que já cruzou a linha de chegada, não tem mais necessidade de correr, não tem mais necessidade de temer, ele já cruzou a linha de chegada. Irmão, irmã, em nome de Jesus Cristo, tenha no teu coração também essa certeza de que tu receberás grande vitória das mãos de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Então, amados irmãos, eles receberam um revestimento espiritual, e depois vieram com um revestimento material. Usem daquilo que vocês tiverem nas mãos, usem daquilo que vocês tiverem ao seu alcance. E assim o Senhor fala para o Brasil, o Senhor fala para a nossa nação, fala para a nossa irmandade, para o nosso povo. Usa as armas que você tem para combater esse grande mal. A nós aqui foi dada a arma da palavra, de falar com você, de entrar na tua casa, de levar uma mensagem até você. Usa você também a arma que você tiver, evangelizando, falando, instruindo, advertindo, admoestando, ensinando. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Se você, amado irmão, irmã, é professor, junta um grupo de alunos e ensina eles online. Se você dava aula de música na tua igreja, encarregado de orquestra, chama os alunos no Zoom, no Skype, no WhatsApp, continue ensinando a eles. Você é psicólogo, psicóloga, faz um atendimento na tua igreja, avisa as pessoas que você vai doar 1 hora da tua semana que seja para cuidar dessas pessoas, ainda que seja online. Você é advogado, irmão, você é médico, doa 1 horinha do teu trabalho, junta as ferramentas que você tem. Se nós, irmãos, sairmos da nossa zona de conforto, a nossa nação não perecerá, irmãos. Bendito seja Deus. Se você tem uma pequena empresa, por mais que depois você poderá sofrer algum dano, olha, irmão, vou pregar o que Deus está me mandando pregar. Junta os teus funcionários, diga a eles: olha, eu tenho 10 funcionários e posso terei que mandar 5 embora. Mas posso ficar com os 10 e pagar metade para cada um. E cada um trabalha meio período. O que vocês querem fazer? Mas, irmão Rodrigo, eles vão aceitar, depois vão me processar. Deus manda te dizer: eu te justificarei. O bem que você fizer, Alamaia, nunca ficará sem pago. Foi o que ele disse aqui ao povo da Babilônia: farei cair sobre a vossa cabeça a vossa paga. O mal que vocês fizeram ao povo de Judá, glória ao Senhor ao povo de Israel, cairá sobre a vossa cabeça. Irmão, não tema, aquele que juntar brasa sobre a sua cabeça, sobre ele mesmo cairá. Glória ao nome santo do Senhor. Faça a tua parte, ajuda, compartilha, divida, alimentos não perecíveis, instrução, roupa, água, ajuda, conselho, oração. Nós estamos também aqui fazendo a nossa parte, amados irmãos, trazendo sempre a palavra aos irmãos, procurando com isso não deixar que nós adormeçamos na morte espiritual, porque se a nossa nação perder a fé, não há mais nada o que perder. Não é à toa que o procurador-geral Augusto Aras está brigando para que retornem os cultos, porque ele acha que é essencial, a fé é essencial, e eu concordo, e não estamos com isso protestando contra o nosso governo, estamos nos submetendo com as igrejas fechadas, mas no momento exato que eles determinarem que poderá ser aberta, nós reabriremos imediatamente, porque o nosso povo que não está morrendo de Covid, está morrendo de loucura.
de depressão, de desespero, de medo. Em nome de Jesus Cristo, receba uma blindagem espiritual por esta palavra. Glória ao nome do Senhor. Não precisa ser leviano, não precisa ser irresponsável de se expor ao vírus, de expor a tua família, de expor o próximo ao vírus. Não precisa disso, mas eu tenho absoluta certeza, irmãos e irmãs, que com um pouquinho de criatividade, com um pouquinho de boa vontade, mas é bem pouquinho mesmo, você poderá prestar um grande serviço à sociedade, aqueles que estão à tua volta. Glória ao nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. O que estamos fazendo pelos nossos jovens, o que estamos fazendo pelos velhinhos que estão isolados na sua casa. Glória ao nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Irmãos, nós poderíamos criar tantas coisas, mas uma pessoa sozinha não consegue fazer, irmão. Eu sozinho não consigo, o Bruno não consegue. Mas nós queremos, essa palavra vem hoje para trazer um despertamento à igreja de Deus. E dizer a todos nós que nós podemos contribuir de alguma forma, fazer um grupo de atendimento aos necessitados. Sabe o que nós podíamos fazer, irmão? Criar um dia da semana para os que puderem atender as pessoas por telefone, por WhatsApp, aconselhar, orar. Às vezes não precisa falar nada, só emprestar o ouvido. O irmão Marcos ainda me falou ontem, anteontem, que o que tem de gente que liga aqui no escritório da igreja e quer desabafar e quer falar, e a pessoa empresta os ouvidos, já é um grande serviço. Igreja! O profeta Joel estava falando isso ao povo, para que cada um procurasse em si uma maneira de ajudar. Glória ao nome do Senhor. Cada um procurasse em si uma maneira de contribuir para a libertação daquele grande cativeiro que eles estavam. 70 anos de opressão, anos de loucura de Nabucodonosor, estátua, fornalha, carnificina, morte, covas dos leões. Bendito seja Deus. E quando o povo descobriu que se unisse, eles conseguiriam sair daquele mal, muito depressa, a bênção de Deus chegou neles, até eles. E Judá foi reestabelecida, foi liberta. Comida não faltou, bebida não faltou, segurança bélica, segurança civil, não faltou nada o que eles precisavam. A fim da verdade nunca tinha faltado. A bem da verdade nunca havia faltado. Eles que não sabiam usar as ferramentas que estavam nas suas mãos. Eles não sabiam que eles eram capazes de suplantar todo aquele mal. Babilônia era muito menor do que eles, mas ela gritava mais alto. Ela se impunha mais. O reinado, principalmente de Nabucodonosor, que era um reinado que aterrorizava os reinados em volta. Ele mesmo se intitulava Rei de Reis. Era rei de muitos reis, mas esse povo servia o rei de todos os reis. Alamaia, glória ao nome do Senhor. E ainda não tinha consciência do poder de Deus que estava neles. E por isso sofreram. Por isso aprisionaram-se. Por isso, irmãos, estavam cativos. Mas quando descobriram, quando lembraram-se da força interior que havia neles, uma força que havia sido dada por Deus, eles então foram livres. Faça a tua parte, irmão. Faça a tua parte, irmã. Vamos amar a nossa nação. Vamos amar o nosso povo, a nossa gente. Abençoar esse lugar. Está em época de entrega de imposto de renda. Está aí saindo esse novo auxílio emergencial. Ajuda os que precisam. Por uma ligação, dá a tua contribuição, glória ao nome do Senhor. As jovens preparando-se para concursos, para, enfim, faculdades, ajuda, dá um pouco de instrução, divide um pouco do que você sabe, compartilha. Irmão, sabe que quanto mais dá, mais a gente recebe. Não diz o ditado que é dando que se recebe. Então o profeta Joel chegou entre aquele povo e disse a eles: vocês estão sofrendo porque querem. Lembremos-nos do Ageu, do profeta Ageu também. Foi quando ele disse: a glória da segunda casa será ainda maior do que a primeira. Esforçai-vos, vamos reedificar o templo do Senhor. Não desanimam, está tudo quebrado, está tudo arrasado. Lembremos-nos de Neemias, que foi construir os muros da cidade, irmãos, onde estavam seus pais sepultados. Ele poderia ter ficado, estava longe,
Glória ao nome do Senhor, onde estava, mas ele sentiu-se obrigado de ir lá, como um soldado que diz, eu não posso ficar aqui. E os meus amigos combatendo lá. Então, irmãos, os médicos estão aí combatendo. Os policiais, os do transporte, os dos mercados, serviços essenciais, e nós estamos na nossa casa, nós não podemos prestar o mesmo serviço que eles, mas podemos prestar outros serviços à sociedade. A igreja faz parte da sociedade. Como poderemos, irmão, dizer que moraremos juntos pela eternidade no céu, se aqui na terra por 30, 40, 100 anos que alguém viva, não consegue compartilhar? Se você não consegue compartilhar com o teu próximo alguns dias, como poderá compartilhar a eternidade no céu? Irmão, mas lá no céu é diferente. Diferente porque você não terá que conviver com as pessoas, com Deus. E lembrando que o problema não está nas pessoas, está em nós. Então é necessário, irmãos, que nós tenhamos um pouco de consciência. Essa palavra vem trazer a nós consciência, alerta, vem trazer em nós esse despertamento de dizer, levantemo-nos, igreja, esforcemo-nos. O grande dia do Senhor está chegando. Irmãos, nós temos sonhado com um dia que virá um anúncio pelas mídias, virá um anúncio de toda forma de comunicação possível. A Covid foi erradicada no Brasil, estamos livres do perigo. Já pensou que festa, irmão? Quem que não vai se emocionar? Quem que não vai chorar, se alegrar? Dizer, vamos voltar à nossa vida normal? Vamos voltar a conviver como pessoas normais? Talvez mais instruídas agora, mais caridosas, melhores do que éramos, né? Ou menos ruins, pessoas boas de coração, aliás. Esperemos que sim, esperamos de todo o coração que sim, mas até que isso aconteça, vamos vislumbrar esse dia apenas com trabalho, com ações, fazendo alguma coisa pelo nosso povo. Irmão, mas eu quero saber da salvação, eu quero saber dos dons espirituais, irmão, sem uma elevação de mente, de espírito, sem uma compreensão do que você representa no meio da sociedade a qual você faz parte, nenhuma coisa espiritual alcançará o teu coração. Lembremos-nos de Rico e Lázaro, quando o rico disse, então envia-me de volta para que eu avise os meus irmãos do mal que está nos esperando para aquele que não crer. Eles disseram, já enviamos, lá tem os profetas, tem os homens de Deus. Se eles não crerem nele, crerão em ti, que é uma assombração agora, que é um morto. Então, irmãos, para alcançar as coisas grandes, para alcançar as coisas inefáveis do reino de Deus, nós temos que alcançar essas coisas pequenas aqui na terra. Partilhar, compartilhar, condescendência, amor, empatia, respeito, misericórdia. Sem esses sentimentos, jamais alcançaremos salvação, jamais alcançaremos os dons de Deus que são puros, santos, maravilhosos, que não se contaminam com essas coisas pequenas dessa vida, não podem se contaminar. Assim como uma mosca que cai no perfume do perfumista, ela cai, estraga toda a essência é jogada fora, porque a podridão do seu corpo, das suas larvas, atrapalha todo aquele trabalho. Assim são as coisas de Deus. Se nós nos contaminarmos ou nos permitirmos contaminar, as coisas de Deus não estarão em nós. Irmãos e irmãs, criamos nesta santa palavra. E com as suas ações, você vai fazer um filtro, uma reciclagem da tua vida, uma reciclagem da tua alma e do teu coração. E você terá o espírito, irmãos, limpo pela palavra de Deus. E aí então, as coisas que você tem buscado, as portas que você tem batido, elas começarão a se abrir. Mas a primeira delas a se abrir deverá ser a porta do teu entendimento. Deus seja louvado, irmãos. Vamos agradecer a Deus em santa oração. Amém. Santo Deus, tem misericórdia, Senhor. Eterno Deus, Pai Celestial, estamos, Senhor, agora para te agradecer ajoelhados,
pelo Senhor ter preparado a nós esse santo culto, onde sentimos a Tua presença dentro dos nossos corações. Cremos por fé que o Senhor está trabalhando na nossa mente, está trabalhando em nós, está nos fazendo compreender a nossa parcela de responsabilidade no sucesso das coisas das quais buscamos em Ti, que esperamos de Ti. Abençoa, Senhor, a nossa semana, dá-nos uma semana produtiva, cheia da Tua presença, guarda-nos dessa pestilência, desse mal que está sobre a terra, e continua sempre falando ao Teu povo, animando o Teu povo pela Tua boa, perfeita e santa palavra. Despeça-nos na paz de Deus, meditando nessa palavra santa, meditando naquilo que Tu tens colocado aos nossos corações. Temos certeza, Senhor, que nós seremos bem-sucedidos em todos os propósitos do nosso coração. Em nome de Jesus, agradecemos por aquele que vive e reina para sempre. Amém. Deus seja louvado. Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino 439. Glória a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Deus que abençoe a semana de todos nós. Continuem orando por nós, nós também estamos orando por vocês. Faça a tua parte. O que você puder fazer em benefício do coletivo, do próximo, faça. Mostra o teu valor diante de Deus. A santa paz de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a sua palavra estejam guardados em nossos corações. Amém.